Carioca, o milionário Flamengo está pressionado. Já perdeu 2 títulos na temporada e convive com a incerteza do novo treinador que vai fazer a sua estreia. No Fluminense, maré mansa, sem pressão e com retrospecto do seu técnico não saber o que é derrota no Maraca. Uma sexta-feira já com um gostinho de final do Campeonato Carioca. No próximo domingo, Flamengo e Fluminense vão decidir o estadual pela 6ª vez nos últimos 7 anos. E hoje foi dia de coletiva aqui nesse hotel, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro, com os capitães das equipes, para falarem um pouco sobre essa decisão. Independente do que o adversário vem passando, como eu falei, todo clássico é um jogo diferente, né? Essa questão de favoritismo ela fica mais para vocês comentarem e opinar. Pra gente é mais um grande jogo, valendo uma taça. Cada time tem suas peculiaridades para essa decisão. Do lado do Flamengo, treinador novo. Leonardo Jardim mal assumiu o Flamengo e já vai estrear justamente na grande final. Como você mesmo falou, a primeira impressão às vezes é que fica, e a primeira impressão que a gente já teve é uma impressão essa muito boa. Independente do resultado da final, acredito eu que o nosso grupo já está acolhendo bem e já está recebendo bem as informações e acredita muito no trabalho dele. Espero que ele tenha o tempo necessário e a liberdade, a confiança de todo mundo do entorno também para poder realizar um ótimo trabalho. Além disso, o Flamengo vive também a pressão não só pela troca de treinador, mas também a derrota nas decisões da Supercopa do Brasil contra o Corinthians e também na Recopa contra o Lanús. A pressão quando você joga no Flamengo também, ela acaba sendo como ela é. E se você não está preparado, não dá. Essa é a realidade. Do outro lado, um Fluminense que vem motivado, com retrospecto bom em clássicos e que, inclusive, tem um certo favoritismo entre os torcedores. Independente do que foi feito no passado, acho que a gente ia entrar com toda a seriedade possível, né? E poder escrever uma nova história bonita aí com a camisa tricolor. A boa notícia para o torcedor tricolor é que Zubeldia vai voltar à beira do gramado. O treinador foi absolvido no STJD, então já cumpriu suspensão e vai poder comandar a equipe. Diferente das últimas decisões entre Flamengo e Fluminense, que decidiram o Campeonato Carioca, dessa vez a final não tem 2 jogos, então serão apenas 90 minutos a partir do próximo domingo, às 6 da tarde, para conhecer o próximo campeão carioca. Bom, na minha opinião, final deveria ser sempre um jogo só, porque é aquele momento especial que está todo mundo esperando e você decide ali e já sai dali com a taça, então acredito que acaba, não sei, na minha opinião, tendo uma energia diferente, algo diferente. Claro que um jogo é aquela questão, né? Você não pode falhar, você não pode errar. O Flamengo vai em busca do tricampeonato consecutivo e o 40º na história do clube. Já o Fluminense busca o 34º título e o campeão a gente conhece no próximo domingo. Vamos lá, uma discussão interessante. Já a gente fala da situação do Boto e sobre o que disse o Jorginho, peça-chave, capitão do Flamengo, nesse momento aí de transição, a saída do Filipe Luís. A gente já chega lá. Vamos falar do jogo, vamos falar do Fla-Flu, de um Fluminense que a gente vê há um bom tempo sinalizando um bom futebol apresentado, de um Flamengo que antes era só a parte de futebol, agora tem também a política, a técnica ali mudando. Como é que você vê esse Fla-Flu, essa grande decisão no Carioca, André? Pois é, Felipe, para usar uma expressão muito batida no futebol brasileiro, um fato novo nessa decisão estadual no Rio de Janeiro é a troca de comando na equipe do Flamengo, né? Porque se vamos imaginar que o Flamengo não tivesse feito o que fez, o presidente BAP não tivesse determinado a demissão do Filipe Luís e a decisão estadual chegasse nesse fim de semana com o Flamengo envolvido por essa crise técnica, uma crise de jogo, uma crise de futebol, pressão mais do que triplicada por causa da possibilidade de um insucesso e a repercussão que isso teria para o treinador que estava no comando. Mas o Flamengo, não que essa tenha sido uma decisão, eu creio, da diretoria com esse objetivo, mas se antecipou à final do estadual.
E agora não existe qualquer tipo de pressão relacionada à manutenção do técnico do Flamengo, independentemente de como o Flamengo jogar contra o Fluminense, se vai ser campeão, se não vai, se vai golear, se vai ser goleado, se vai ser uma atuação burocrática, não importa. Nada vai acontecer, por óbvio, com o Leonardo Jardim. A questão puramente futebolística é muito interessante, porque, pelo que vimos até agora em 2026, a amostra de futebol do Fluminense é bastante superior à amostra de futebol do Flamengo. A amostra de futebol, o que cada time fez. Não estou falando sobre potencial, não estou falando sobre valores individuais, nada disso. O Fluminense, em 2026, jogou mais bola do que o Flamengo, para falar de um jeito bem simples. Até quando se encontraram, a vitória do Fluminense sobre o time que era comandado pelo Felipe Luiz logo depois da volta dos titulares, logo depois do jogo contra o Vasco, a vitória do Fluminense foi absolutamente merecida e natural. Fla-Flu é outra coisa, Fla-Flu decisivo é outra coisa. Talvez a troca de comando técnico no Flamengo gere nos jogadores, por mais insatisfeitos que estejam, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, talvez a decisão da diretoria gere nos atletas do Flamengo um outro tipo de sentimento em relação à necessidade de subir de nível e o Fluminense encare um time bem melhor do que encarou na última vez quando venceu nas fases anteriores desse estadual. Como é que você imagina a cabeça do Jardim? Seguir com o que estava sendo feito, que teve muito sucesso ano passado, mas não começou bem em 26, ou já chegar mudando e fazendo o que ele acredita, mesmo com pouco tempo de treino, já na final? Aí eu acho que tem duas coisas. De fato, o tempo de trabalho é mínimo, né? Então, se por acaso o Flamengo fizer uma tremenda atuação contra o Fluminense, acho que o Leonardo Jardim, obviamente, terá poucos méritos. Se fizer uma atuação horrível, ele terá poucas responsabilidades. Eu acho que, independentemente do que acontecer, a conta boa ou ruim deverá ser entregue ao elenco de jogadores. Mas um técnico, na situação em que o Jardim está, estudando, conhecendo os jogadores, tentando entender o que ele vai fazer, se vai tentar provocar mudanças no jeito de jogar da equipe, conforme aquilo que ele entende que deve ser o time do Flamengo, ou se vai ele, Jardim, se adaptar às características dos jogadores e tentar resolver esse problema de desempenho que o time do Flamengo tem por intermédio da manutenção de um jeito de jogar. Ninguém sabe o que ele vai fazer. Eu acho que com ele, no médio para longo prazo, se é que a gente pode usar essa ideia, o Flamengo vai ser um time bem diferente do que era com o Felipe Luiz. Mas neste fim de semana, eu creio que não dá tempo, não vai dar tempo de ver tantas alterações. Alguma coisa na escolha de jogadores e nas características de jogo, talvez, mas uma grande mudança, eu acho que não. Vamos ouvir Jorginho, personagem muito importante do Flamengo, jogador. A gente, na verdade, já apresentou o que ele disse e daqui a pouco vou apresentar a situação do Boto, a informação do Pedro Ivo Almeida, que, aliás, todo dia trazendo todo o bastidor do que foi dito e, ao mesmo tempo, do que foi desviado. A própria história do Boto com o Mbappé e com o Felipe Luiz, o Pedro trouxe detalhes. Já vou chegar no Boto, mas o Jorginho, de que ficou surpreso. Sim, essa é uma hora muito interessante, porque quando os holofotes estão lá, os personagens do futebol podem ter algum receio sobre como se manifestar. E o Jorginho não apresentou receio nenhum, ele foi muito claro nas suas palavras. Como é que você aborda esse tema, André? É claro que, de uma maneira natural, cada jogador fala por si, né? Quando se declara assim publicamente, está falando da sua opinião. Mas em determinadas circunstâncias, pelo jeito e pelas palavras escolhidas, você percebe que não é só ele que pensa dessa forma. O Jorginho até usou essa expressão. Eu, como todo o grupo, fiquei surpreso com a demissão do Felipe Luiz. Essas não foram literalmente as palavras, mas foi a ideia que ele divulgou nessa entrevista que a gente mostrou um trecho agora há pouco. E as informações que se tem de dentro para fora lá no Flamengo é que, de maneira geral, o grupo de jogadores ficou muito incomodado com a decisão do presidente Mbappé de demitir o Felipe Luiz e também pela forma como isso aconteceu. O grupo também, assim como as informações trazidas pelo Pedro Ivo Almeida nos últimos dias, não está nada satisfeito com a forma como o Boto conduz o departamento de futebol e é por isso, principalmente,
que o diretor de futebol do Flamengo, o português José Botto, está também na corda bamba, como se diz. Então, quando um jogador como o Jorginho, com todo o peso da sua trajetória internacional, mesmo que ele tenha pouco tempo de Flamengo, mas com o status que ele tem por ser quem é, diz alguma coisa, ele representa o sentimento geral de dentro do vestiário. Os jogadores do Flamengo, para simplificar, não gostaram nada da demissão do seu treinador durante tanto tempo, né? Ficamos surpresos, né? Com a demissão do Felipe, mas a gente sabe também do dinamismo do futebol e a mudança chegou. Agora temos que virar essa página e seguir adiante. Com certeza uma final que se sente sempre, um clássico, e que a gente vai se preparar da melhor maneira possível para tentar ganhar, respeitando o adversário. Boa tarde, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Vou colocar o Samuel para falar também. Obrigado. Mas é uma pergunta para os dois. Mas ele pode responder. Tá. Flamengo e Fluminense, de uns tempos para cá, o Jorginho chegou até um pouco depois, mas o Samuel estava antes, tomaram um protagonismo no campeonato estadual, com exceção aquele ano que foi Flamengo e Nova Iguaçu, se acirrou uma disputa muito grande, praticamente todos os anos. Queria que você falasse, Samuel Xavier, na medida do possível, quais os principais cuidados que o Fluminense precisa tomar com o Flamengo, e para o Jorginho, quais os principais cuidados também que o Flamengo precisa tomar com o Fluminense, como vocês enxergam o principal trunfo do adversário. Obrigado. Essas finais sempre foram jogos difíceis, né? Por se tratar de um clássico, né? Da grandeza que tem esse clássico aqui no Rio. E, cara, esses jogos a gente sempre tem que estar tomando todos os cuidados possíveis, né? Sabemos da qualidade do nosso adversário, né? Então sempre a nossa equipe tem que estar preparada. Sabemos que tem um ataque muito rápido, né? Uma posse de bola muito boa, então a gente está treinando para isso. Acredito que como ele já falou, é um clássico que é muito sentido, né? Que se criou esse jogo que é sempre muito pegado e tem que estar preparado com certeza para as armas que eles têm, porque vem defendendo bem, vem incomodando a gente, vem encontrando alguns contra-ataques que são sempre perigosos, então temos que tomar bastante cuidado nessa final, nesse jogo. Boa tarde, pessoal. Thiago Carvalho, da Band. Quero aproveitar e perguntar para o Samuel, o Jorginho já começou perguntando algumas vezes aí. Samuel, nos últimos 7 anos, 6 vezes o Fla-Flu decidiu o Campeonato Carioca, acho que você estava em todos, se eu não me engano, pelo menos quase todos você participou. O Fluminense fez um retrospecto bom nos clássicos, não só contra o Flamengo, mas nos clássicos de forma geral. O que isso traz de vantagem ou de autoconfiança para o Fluminense nessa decisão, visto que é mais um clássico que você já repetiu tantas vezes? Como o Fluminense chega mais forte para disputar mais um clássico com um retrospecto tão bom? Eu acho que cada clássico, independente do histórico, né? Eu acho que cada clássico ele tem uma história diferente, né? E a nossa equipe é uma equipe que tem muita humildade para isso, né? A gente deixa o que passou, né? Sabemos das vitórias que tivemos, mas eu acho que cada clássico ele tem uma história diferente, né? E agora jogo único, né? Então a gente tem que, independente do que foi feito no passado, acho que a gente entrar com toda a seriedade possível, né? E poder escrever uma nova história bonita aí com a camisa tricolor. Roberta Barroso, da ESPN, queria fazer a pergunta para os dois, que eu conversei com alguns torcedores antes aqui da coletiva, e muitos falando que o Fluminense, nesse momento, está melhor. Sobre o Fluminense ser favorito nesse clássico, pelo momento, pelo que o Flamengo vem vivendo fora de campo. Como é que vocês veem isso? Claro que clássico tem aquela coisa de que não tem favorito, mas eu quero ouvir de vocês pelo momento do Flu e também por esse momento extracampo do Flamengo. Obrigada. Eu acho que isso não pode ser distração pra gente, né? Independente do que o adversário vem passando. Como eu falei, todo clássico é um jogo diferente, né? E sabemos de toda a qualidade da equipe deles.
E como eu falei, a nossa equipe é uma equipe que tem muita humildade para saber da qualidade do adversário, né? E independente do que o Flamengo vem passando ou não, acho que não tem essa questão de favoritismo, né? Favoritismo fica pro lado de fora, porque quando o juiz apita ali, né, acaba tudo isso. Mas eu acho que independente do que eles vêm passando, o mais importante é a gente desempenhar o nosso futebol, continuar crescendo, que isso vai ser importante pra gente na temporada. Eu acredito que ele foi muito feliz nessa colocação, que essa questão de favoritismo ela fica mais para vocês comentarem e opinar. Pra gente é mais um grande jogo, valendo uma taça, e a gente só foca nisso, no que a gente tem que fazer, trabalhar, melhorar para poder ganhar. Acho que agora vai. Boa tarde, Luiz Assado, GE. Para o Samuel, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara e em alguns anos recentes também tinha sido. De que maneira isso pode dar mais confiança, talvez, para o elenco chegar em mais uma decisão? E para o Jorginho, você falou da surpresa com o Felipe, do ambiente sempre conturbado, não conturbado, mas sempre com muitas questões no Flamengo. A gente sabe também que teve uma reunião do Boto com os jogadores, falando sobre responsabilidade nessa questão da demissão do Felipe. Como é que vocês têm feito para talvez virar um pouco dessa chave, receber isso tudo que tem acontecido, a surpresa com o Felipe, a despedida do Felipe, essa situação também com a diretoria, e talvez virar essa chave para encarar uma final, encarar um ano que já tem sido um pouco complicado para o Flamengo e mais uma final pela frente? Obrigada. Eu acho que quando você obtém vitórias, cada vez mais você traz confiança, né? Então, um ambiente de vitória traz confiança para toda a equipe, né? Ganhamos a Taça Guanabara, e isso traz confiança para todos os jogadores, né? Para você continuar fazendo o seu trabalho, né? Quando você levanta a taça, diz que você está no caminho certo. Então, esse título para a gente tem trago mais confiança para a nossa equipe. Mas como eu falei, é uma história diferente agora, uma final única, e a gente tem que colocar essa confiança dentro de campo. O que a gente, acredito eu, tem que fazer, o que a gente vai buscar fazer é com certeza blindar o grupo e se unir cada vez mais, porque todas essas questões externas, se a gente deixar influenciar dentro do vestiário, dentro do nosso grupo, que é um grupo maravilhoso, que é um grupo excelente de trabalhar, já teve prova disso, aí é onde poderiam começar os problemas e a gente quer resolver eles, então com certeza a união desse grupo Fala, torcida tricolor. Samuel Xavier faz uma avaliação do trabalho de Zubeldia no Fluminense. O Fluminense encara o Flamengo na noite deste domingo, amanhã, a partir das 6 horas, no Maracanã. A partida será válida pela grande final do Campeonato Carioca de 2026. Na última sexta-feira, o lateral direito Samuel Xavier participou da entrevista coletiva pré-final. O defensor fez uma avaliação do trabalho que vem sendo realizado pelo técnico argentino Luiz Zubeldia no Fluminense. Zubeldia tem feito um trabalho muito bom. Eu aprendi isso na minha vida. Quando tem um treinador chegando com uma ideia, o grupo tem que assimilar isso muito rápido, entender o que o treinador quer passar, a forma como ele quer jogar, o estilo de jogo e o que ele quer que os jogadores entreguem dentro de campo. Isso está acontecendo no nosso elenco. O capitão seguiu em seus 2 elogios ao comandante, ressaltando a disposição do elenco para entender a nova filosofia. O camisa 12 espera conquistar títulos nos próximos meses. O recebemos muito bem. Entendemos a filosofia dele e o papel que ele quer que a gente desempenhe dentro de campo. Isso tem sido muito bom. Espero que a gente colha bons frutos daqui pra frente. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo do Fluminense amanhã contra o Flamengo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. É nóis, valeu!